ela fala que o marido tem Alzheimer, já está em estado bem avançado. E aí o que ela acrescenta é que ela nota que ele está falando muito com pessoas que já desencarnaram. É a dúvida dela. Ele realmente está vendo esses espíritos? Aí ela diz, eu acredito, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse fenômeno de percepção do mundo espiritual não ocorre só com as pessoas que têm Alzheimer. Isso é muito, mas muito comum. Você está no hospital e aí você começa a perceber a presença de pessoas desencarnadas. Diz assim, o que fulano está fazendo aqui? Fulano já morreu, o que está fazendo aqui no meu quarto? Aí você vê o pai, você vê a mãe, as pessoas em seu derredor, e isso vai mostrando que para que isso acontece? Para dizer que a pessoa não está sozinha. Esse recado é um recado duplo, é um recado para você e para ele. Qual é o recado para você? Seu marido não está sozinho. Existe uma equipe que está cuidando dele. Geralmente são parentes. É o pai, é a mãe, um irmão, um amigo que já desencarnou e que começa a visitá-lo para quê? Para ambientá-lo para a transição. Quando chegar a hora da desencarnação dele, ele já vai estar mais ambientado a ver aquelas pessoas. Vai ficar mais fácil de seguir com esses companheiros para o mundo espiritual. Então, é um período de adaptação. E aí eles vêm para adaptá-lo. E o segundo é para que você saiba, ele não está só. O mundo espiritual existe, a realidade espiritual é uma verdade. A morte não é real. Nós vamos continuar existindo, nós estamos repletos de informação desse tipo. Quando chegar o momento da desencarnação, a gente sai do corpo e continua vivendo. Essa é a grande verdade que todas as religiões trouxeram para nós. Essa é a verdade mais repetida na face da Terra. Nunca se repetiu tanto uma ideia como existe uma alma que sobrevive ao corpo. Existe uma alma que sobrevive ao corpo. Isso é o que mais se repete em toda a história. Então, seu marido, você, eu, Rubens, Divina, todos nós, um dia iremos deixar o corpo de carne para voltar ao mundo espiritual. Isso é uma realidade. E aí, nesse período de adaptação, não são todos que passam por isso, mas uma boa parte das pessoas, principalmente os que adoecem e que começam a fazer o lento processo de desprendimento do corpo, começam a perceber os espíritos. Não estou dizendo com isso que se a pessoa perceber os espíritos, vai desencarnar. Não. Conheço muitas pessoas que, durante um período de doença grave, o laço afrouxa, a pessoa vai ao mundo espiritual, vê os espíritos, convive com ele, mas volta. Volta, mas volta contando o que viu. É a chamada experiência de quase morte. Volta contando o que viu. Então, isso é muito importante para que a gente perceba que os conceitos que o Espiritismo traz não são filosofia, eles não são hipóteses, é a realidade da vida. Então, o que é que está acontecendo com o seu marido? A lucidez dele está deixando de ser apenas do mundo físico e enxergando parte do mundo espiritual, como ocorre com muitos outros pacientes em hospitais que estão com diversas enfermidades e que os médicos até já sabem, que eles já começam a ver pessoas desencarnadas. E para os que dizem que é alucinação, resta uma pergunta: por que ele não alucina com o vivo e só alucina com quem está morto? Pense, por que só os mortos aparecem para os moribundos e para os enfermos graves? É porque, na verdade, o fenômeno é real.